Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós iremos fazer a parte número 4, falando sobre relacionamentos. Lembrando que a gente está fazendo uma sequência de aulas, então já se passou de 50 horas de aulas gratuitas aqui, disponível para vocês. Falamos sobre o karma, falamos sobre energia, formas, pensamentos, falamos sobre obsessores, falamos sobre reencarnações, e agora a gente está falando especificamente sobre relacionamento. Essa aqui é a parte número 4. Ou seja, já tivemos 5 horas anteriormente, então a gente vai continuar do ponto onde a gente parou. Deixa eu só ajeitar aqui para... Bom, que você tenha paciência, porque... Certo? Então, se você tiver paciência, você será recompensado nessa live. Se você não tiver, só vai te cobrar. Então, curtam a live para a gente alcançar mais pessoas. É importante aqui nessa plataforma satânica. Tá? Então, é importante que vocês curtam. É só vocês clicarem em qualquer parte aqui, ó, da tela e automaticamente vocês irão ajudar. Bom, hoje é um feriado, né? E como uns bons feriados, a galera tá em casa, então tá melhor. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo. Tá, tava mudando aqui o Wi-Fi e a conexão tá boa, certo? Vão curtindo, curtam bastante a live. Tainara, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu quero utilizar essa introdução com as pessoas que estão aqui nessa live para trazer uma reflexão. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo, irmão, gratidão pela presença. Bom, como vocês podem ver, quando eu vou trazer uma aula aqui, eu trago aulas ilustrativas. Então a gente sai da ideia abstrata, do que seria a conexão do espírito sobre a matéria, e a gente propõe fazer alguns desenhos para facilitar o entendimento e a construção dessa narrativa na mente de cada um de vocês. Tá vendo? Eu acabei recortando a folha, nem vi que era a que eu estava usando para fazer aula. Bom, são só papéis. Tá vendo? Então a gente ilustra, a gente faz uns desenhos bem legal para vocês. Ó, agora eu descobri uma forma de colorir e eu estou adorando fazer isso também. Então, a gente faz, e a gente fez isso durante muito tempo. Às vezes pode ser a primeira vez que você está nessa live, mas já foram 500 horas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembrando que a gente já vai falar sobre o tema da live, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Para vocês entenderem que quando eu abro uma live, eu não estou para brincar. Não estou para ganhar seguidores. Tá vendo? Isso aqui é uma aula de 2 horas, sempre aula de 2 horas. Isso aqui é anotações de estudos meus. É irrelevante. Isso aqui foi aula também. Isso aqui foi aula também. Isso aqui foi aula também. Okay. Isso aqui foi muita aula. A gente usou bastante esse termo aqui da PNL, Programação Neurolinguística. E a gente vai mostrar. Lá em Minas, eu tenho mais 250 folhas dessa. Ó, isso aqui é a aula para construir uma narrativa de uma aula, tá vendo? Sobre o karma, o dharma que a gente fez. Ó, isso aqui também, a gente foi a última aula que a gente falou sobre relacionamento. Isso aqui também, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Bastante coisa que a gente traz, ó. Desenhos para ilustrar a mente de vocês, ó. Essas verdes aqui faz parte do curso Segredo da Consciência. E não dá para você comprar porque ó, tá vendo? Pode ver que tá até meio olhada, porque às vezes elas caem, ó, tá vendo? Aula também, ó. Ó, aula.
Tá vendo? Aula. Ó. Aula. Ó. Eu tenho certeza que vocês nem sabem o que está escrito aqui, nem que língua é essa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não faz a mínima ideia o que está escrito aqui. Acho que é só desenhos aleatórios. Cici, boa tarde, seja bem-vinda. A gente só está fazendo uma introdução aqui. Eu tenho certeza que também vocês nem sabem o que é isso aqui. Ó, uma folha dessa é a mesma coisa que você achar um apócrifo. Sabe quando vocês acham aqueles livros enterrados? Várias anotações em folhas que ficaram escondidas para que as pessoas tivessem acesso. É isso aqui, ó. É isso aqui. Se você pegar um livro antigo, é isso aqui, ó, vários rabiscos. Ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo aula, cada folha é uma aula, tá, gente? E a gente já forneceu 500 horas de lives e pode ser que você tá vendo essa live pela primeira vez e você não saiba. Então eu tô mostrando para vocês, quando eu abro uma live, não é para brincar, não é para ganhar seguidores, não é para falar de obsessores, não é para falar de espíritozinhos, não é para falar de expansão de consciência. Ah, esse aqui foi o que a gente falou sobre os arcontes. Entende? Eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. O trabalho que eu faço aqui é um trabalho sério, detalhado. Ó, você tá vendo? Já leu aqueles livros antigos? É tudo assim, ó. Tudo assim. É a mesma coisa. Ó, isso aqui é como funciona a realidade, a dimensão do tempo. Ó, tá vendo? Outra coisa também, ó. Eu tenho certeza que vocês nem sabem o que tá escrito aqui, ó. Nem sabem que letra é essa. Tem noção de nada. Isso aqui é uma aula que a gente fez detalhada sobre o princípio do 7. Ó. Não, eu não explico sobre o despertar da consciência. Até porque é consequência que isso aconteça, né? A gente detalha para você como esse processo acontece e como você melhorar esse processo na sua vida. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, neurociência, átomo. Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. É engraçado, tem gente que está na busca de conhecimento espiritual, mas nem sabe o que é um neurônio, nunca viu uma foto de um neurônio. Ué, o princípio do 7 fala sobre as leis herméticas. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô mostrando aqui pra vocês que essa aula vai ficar gravada. Tá vendo? Ó. Ó. Ó, esse aqui a gente vai usar, né? A gente usou bastante isso aqui. Até bom, porque nem... Ó. Tá vendo? Tá vendo? Acho que 20 minutos só mostrando as folhas, né? Isso aqui é extremamente importante, ó. Tá? Tá vendo? Esse aqui é os dois linhas de conhecimento que você... Únicos dois linhas de conhecimento que você vai conseguir alcançar nessa matéria. Através do estudo da ciência e através do estudo dos átomos. Isso é despertar. Deixa eu ver aqui. Eu consigo fazer essas escritas, acessar e passar para o papel, mas parei porque não tinha suporte. Então agora daqui para frente, a gente vai começar a nossa aula falando, a parte número 4, falando sobre relacionamentos. Eu tô te mostrando isso porque tá acontecendo uma coisa muito interessante no Brasil. A dona, boa tarde, seja bem-vindo. Meta Viver, Cabala. Não, na verdade a gente vai falar sobre relacionamento. Pode ser que a gente introduza algumas questões dentro da Cabala, mas não. Acho que não. Ah, tá. Mas seja bem-vindo. A gente já forneceu 500 horas. A gente, para chegar nessa aula sobre relacionamento, a gente já forneceu 50 horas de lives em 3 semanas. Ah, sim.
Não, é porque aqui cada papel desse é uma aula que a gente fez, entendeu? Então estou mostrando para vocês que quando eu abro uma live não é para ganhar seguidores. Eu estou cumprindo uma coisa aqui importante. Aqui, ó. Então o que acontece? Deixa eu trazer uma introdução para vocês que é muito importante. Muito, muito importante. Assim, eu espero que daqui 5 anos eu não esteja mais fazendo isso que eu estou fazendo agora. Que eu não quero. Com meus 33 anos, eu não quero mais fazer aulas sobre espiritualidade. Não quero. Mas como eu sou obrigado a fazer, porque o espírito que me anima me projetou para fazer isso, e as outras personalidades minhas se mataram porque não quis fazer isso, eu agora, nessa vida, tenho que fazer. Então eu peguei toda a bucha dos outros. E é bom que fica gravado, porque um dia eu vou ter visibilidade. Bastante visibilidade. No Brasil todo e fora do Brasil. E aí fica gravado que eu não faço isso porque eu quero, não. Bom, deixa eu agora elucidar para vocês. Eu sempre dou as aulas gratuitas, mas no final das aulas eu ofereço algum serviço. Por quê? Porque eu entendo que vocês podem desenvolver a partir do desenvolvimento intelectual de vocês, é extremamente importante. Entretanto, todavia, existem práticas de magias que facilitem e auxiliam a gente. Certo? Então eu ofereço para vocês alguns serviços. E aí eu falo um negócio assim, gente, quem for entrar no grupo, entre no grupo já com a intenção de fazer algum trabalho. E o que acontece? As pessoas entram no grupo, o suporte entra em contato com essas pessoas ignoram o suporte. Eu juro para vocês, as pessoas elas acham que a gente desce para cá, para esse planeta, para ficar à mercê dos seres humanos. As pessoas elas acham que entidades, o Exu, o Pombagira, pode ser os orixás, principalmente aqui no Brasil, então a gente vai usar termos do Brasil, acha que eles estão ali para servir os seres humanos. As pessoas acham que Jesus está aqui para servir, porque criaram a narrativa que Jesus morreu por nós. E aí, vocês já estudaram sobre abelhas? Vocês já estudaram sobre abelhas? Eu vou falar uma coisa, essas pessoas que acham que a espiritualidade está à mercê deles, tem uma importância menor do que uma abelha. Ah, mas é por quê? Porque teve o Chico Xavier, aí o Chico Xavier era uma pessoa doce, afável, e ele vivia psicografando para as pessoas, que não sei o quê, e aí, por consequência, obviamente, ele chegou num grau de vibração, né? É porque não comia, não transava, não tinha que se preocupar com nada humano, porque ele tinha um suporte humano, ele só tinha que se dedicar espiritualmente e tentar não se matar nesse meio caminho. E é por isso que o Emmanuel estava colado 24 horas no cangote dele. E aí, paralelamente, ele tinha as experiências deles paranormais ali. Mara, seja bem-vinda. A verdade é essa. O Emmanuel, ele ajudava o Chico Xavier a não se matar, porque em outras existências ele fez isso. Todos os missionários planetários, eles chegam a um determinado momento da vida deles, eles não querem mais viver. Não querem. Jesus foi assim. Você pode ler as cartas de Cristo. Ele mesmo fala que estava de saco cheio. Você pode ler os apócrifos. Ele estava de saco cheio de fazer o que ele tinha que fazer. O Krishna, que é um avatar, que você entende no Bhagavad Gita, ele mesmo. Ele fez o que ele tinha que fazer. E sabe o que ele fez? Ele se isolou no meio de uma floresta. E acabou sendo morto ali. Não existe nenhum missionário, nenhum que fica feliz por fazer isso. Nenhum existe. Eles fazem o que tem que fazer e morrem. Yogananda, recentemente, a gente tem um vídeo na internet, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, sabe o que ele fez? Ele morreu. Ele deitou sobre um túmulo e morreu. Simplesmente isso. Falou, minha missão acabou, agora eu vou embora. Ninguém quer ficar aqui. Imagina você ficar 30 anos, conversando com um grupo de consciências que acha que você está aqui para servir elas. Por quê?
Porque o povo brasileiro é um povo muito estranho. Eu vou falar sobre relacionamento, mas eu tô dando uma puxada de orelha para quem me segue. Aí o que que acontece? Porque essa aula vai ficar gravada, vai ser ouvida no YouTube. Então, o que que acontece? As pessoas acham que... Por quê? Porque o Chico Xavier era doce. O Chico... gente, vocês não têm noção do que o cara passava psiquicamente. Entende? Então é um negócio muito louco. Muito louco. E as pessoas estão ludibriadas. Pessoas que têm um valor inferior a uma abelha, se achando, e na ponta, na pele de um orixá, ou conversar com um Exu, para falar que o Exu tem que servir, fazer a regalia deles. A abelha tem mais importante, porque se as abelhas morrer, tu morre. Se as minhocas morrerem, tu morre. Agora, se você morrer, o mundo continua girando. Entende onde eu quero chegar? Você não é um ser como Jesus que pode impactar a humanidade. Então, assim, se você está tendo disponibilidade de conhecer uma pessoa que veio só para fazer isso, mas é porque ele não tem nome, porque não tem muitos seguidores, porque acorda para a vida. Acorda para a vida. Você está achando que alguém vai fornecer esses materiais que eu forneço para vocês gratuitamente, se não tinha que fazer algo parecido? Como eu disse, sou obrigado a fazer. E eu tento fazer o mínimo que eu posso. O mínimo. O mínimo. Já faço isso há 5 anos. E cada ano que se passa, pior fica. Ok? Pior fica. As pessoas estão ficando cada vez mais dementadas, as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas e a internet está favorecendo drasticamente esse processo. Letícia, eu paguei uma mentoria caríssima, ajudou, mas você pagou mentoria sobre o que, Letícia? Sobre espiritualidade? Sobre espiritualidade? Aí é complicado. Eu aprendi que devemos agradar as coisas e não ficar exigindo, e algumas coisas já estão... Não, eu só tô dando um sermão mesmo. Porque autodesenvolvimento, tá. Ô Letícia, eu vou te falar uma verdade, eu vou falar isso de graça pra você. Você... Não. Você precisa entender uma coisa. Você só vai realmente se autodesenvolver, tá? Eu vou falar a verdade pra você e fica aí de observação pra todos vocês. Vocês irão realmente se autoconhecer quando vocês souberem o que o teu espírito quer de você. Simplesmente isso. Ok? Você pode pagar curso, você pode pagar mentoria, você pode pagar o que você quiser. Se você não entender que existe algo acima desse estado de consciência que você está, e ele, por algum... Mara, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Obrigado pela presença. Ele, por algum motivo, quer que você entenda algo sobre a existência, você pode ter casa, carro, apartamento, e você vai se lascar no meio desse jornada. Ok? Então, assim, eu tô lendo os comentários assim, porque a gente vai falar sobre relacionamento e a base de todas as aulas que a gente fala é justamente falar sobre o espírito. Então, assim, se você não souber, eu vou ser muito sincero. Eu vou, assim, muito, muito sincero com vocês e todos vocês que estão aqui nessa live. Eu vou usar o termo dentro do candomblé, mas esse termo veio da Infá, que é anteriormente a Yorubá. Quando você se propõe a estudar Ifá, que veio lá da África, a Ifá ela fala assim, existe 2 tipos de ser humano. Existe aquele ser humano que ele é livre, e existe aquele ser humano que não é livre. O ser humano que não é livre é o que a gente falou durante 5 horas sobre o que a gente entendeu nos Vedas como o termo karma. Nas aulas sobre reencarnações, nas aulas sobre os obsessores, nas aulas sobre formas, pensamentos, a criação de miasmas, obsessividade psíquica, autoobsessão, e as aulas sobre karma, a gente falou especificamente sobre o karma.
A gente explicou que o obsessor ele só se torna obsessor por causa do apego. A gente exemplificou que a reencarnação ela surge por causa do apego. Nós detalhamos o que é o karma, trouxemos exemplos para você observar na sua vida e você entender que uma pessoa que tem muito karma acumulado, como aqui a gente entende, karma acumulado, karma que está sendo produzido efeito agora e karma que você está produzindo agora. Esses karmas vão fazer com que você tenha uma vida, uma existência direcionada para um foco. Mas quem fez esse direcionamento foi o teu espírito. E aí você, como uma personalidade jogada aqui, e é muito difícil viver aqui, realmente, é muito caótico, você não sabe disso. Aí você se identifica com os aspectos dos órgãos sensoriais, como a gente trouxe aqui, os ídrias, né? Que são os órgãos dos 5 sentidos, e aí, a partir desse processo que você se apega, ali surge o ego, que a gente estuda dentro das psicanálises. E o que vai acontecer? Se você está carregado de karma, você vai ter uma vida extremamente sofrida. Extremamente sofrida. Você vai ter dificuldade de ter relacionamentos afetivos, amizades. Você vai ter uma dificuldade absurda de ter um relacionamento para com seus parentes. E você vai ter um português muito claro, porque às vezes eu uso palavras rebuscadas, mas de vez em quando eu uso algumas palavras bem da minha idade, porque eu sou uma pessoa nova, sou da geração Z, tá, gente? Sou bem novinho. Tu tá fudido. E por que isso acontece? Porque as personalidades antecessores a essa que vocês estão, como hoje, criaram algum certo de apego, pode ser ideias, crenças, etc. E esses apegos moldaram certos tipos de percepções que hoje você tem. E essas percepções são envelopadas com novas roupas. Pode ser um desejo de algo material, um desejo de algo relacionamento, mas é a mesma coisa. É um loop. É um homem, é um outro homem, muda a aparência, muda os status, mas é a mesma história. A gente chama isso de narrativa. É a mesma narrativa. E por causa desse excesso de múltiplas tentativas de mudar essa narrativa, muitas das vezes, no meio desse caminho, surge o que popularmente ficou conhecido dentro do movimento espírita, como Kardec, os obsessores. A gente tem aula sobre isso. Os obsessores, eles são hologramas. E aí o que acontece? O espírito ele não absorve aquele código, ele não desenvolve o intelecto dele, e aí como que ele vai produzir uma nova personalidade? Fala, Juninho, seja bem-vindo. Opa, Mercil. Aí o que acontece? Eu quero que vocês entendam, nessa brincadeira que a gente está ilustrando aqui para vocês, que isso aqui não é brincadeira, galera. Entende? E aí o que acontece? Você pode pagar mentoria. Você pode pagar o que você quiser. Se você não entender ou tentar buscar entender o porquê que a sua vida é como é, numa perspectiva que transcende o que o corpo está fornecendo para você, você vai frustrar. Então, a gente está usando o exemplo da Ifá dentro da cultura africana para exemplificar. Mas existe aquelas pessoas que veio com liberdade. E essas pessoas que veio com liberdade, elas são pessoas que veio para direcionar as outras pessoas que não veio com liberdade. Mas por quê? Vocês estão achando que todo esse material que eu mostrei para vocês, essas 500 horas que eu forneci de aulas para vocês, isso aí é o básico. Entendeu? Isso é uma coisa básica. Isso deveria ser aprendido. Vocês deveriam chegar nessas lives já tendo esse nível de conhecimento. Porque ele é o básico. Se vocês se tornarem iniciático, pode ser em qualquer vertente, isso aí vai ser o básico. Vocês vão aprofundar de um nível nas coisas que vocês vão ficar assustados. Entende onde eu quero chegar? Então por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa que eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para pensar. Eu tenho liberdade para buscar conhecimento. Eu tenho liberdade para propagar conhecimento.
Só nessa brincadeira, claramente isso demonstra o quanto que eu sou uma pessoa próspera. Eu sou próspero em múltiplas áreas. Porque eu estou esbanjando o conhecimento. E eu não estou mentindo para vocês. A gente usa o termos grosseiros aqui. Ontem mesmo eu fiz uma consultoria online para um seguidor. Eu não faço isso, tem mais de 1 ano que eu não faço isso. O que é uma consultoria? É quando a pessoa ela tem disponibilidade de conversar comigo 1 a 1. E eu tiro as dúvidas dela. Tem mais de 1 ano que eu não faço isso. Ontem mesmo, conversando com esse seguidor, o que eu falei? Eu falei, eu sou mais ateu do que muitos aqui. E aí o que acontece? Eu falei para ele assim, se eu quisesse realmente manipular as pessoas para comprar alguma coisa minha, eu não falaria pedófilo, eu não falei de psicopata. Entendeu? Porque a verdade eu falo, enquanto vocês estão aí no conforto da sua casa, tem crianças sendo traficadas, tem adolescentes sendo estrupados, e tem uma caralhada de coisa acontecendo nojenta no planeta, e muitos de vocês não sabem que está acontecendo isso. Entende? Se eu quisesse vender, manipular vocês, eu tenho muito conhecimento para isso, mas não vou fazer. Porque quem quer vender um produto, não fica falando desses termos. O que eu ensinei ontem dentro da consulta, eu falei, se você quer buscar carro, casa, apartamento, fica à vontade. Mas enquanto você está buscando bens materiais, um pedófilo vai estar buscando, um psicopata, um narcisista, tá? Uma pessoa psicologicamente doente, entende? Tá bom, você quer ter um carro de luxo? Você quer fazer consultoria para poder da manifestação? Beleza. Na hora que você, sendo mulher, tiver uma condição financeira que você quer, vai aparecer um cara gentil, confortável, cara com boa pinta, mas às vezes aquele cara na noite vai pegar tua filha. Ou vai fazer você ter uma bosta de um relacionamento. E a gente está falando sobre relacionamento. Por quê? Porque você focou em criar uma realidade com bens materiais. Você não focou em ter uma realidade buscando discernimento espiritual. Por quê? Jesus disse, buscareis o reino do céu e a justiça, tudo será dado em dobro. William, eu vou falar sobre isso. Tá? Eu vou comentar agora sobre isso. Eu vou falar as práticas que dá para você buscar esse tipo de conhecimento para facilitar a vida de vocês. Tá? Então, para a gente finalizar, quando você está... Na minha realidade, não tem. Obviamente, eu trabalho com o público, eu soluciono os problemas espirituais das pessoas. As pessoas vêm com uma caralhada de problema espiritual e eu soluciono. Ou tento solucionar. Esse é o meu trabalho. E paralelamente isso eu forneço conteúdos para vocês. E esses conteúdos vão curando vocês à medida que vocês vão se propondo a exercer esses movimentos em vocês. Eu sou uma pessoa próspera. É nítido isso. Vocês não conseguem enxergar isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não estou falando prosperidade de bens financeiros. O que eu estou querendo dizer, na minha vida não tem. Não tem. Mas pelo fato de eu ter que conviver com pessoas, pode ser que apareça às vezes um narcisista, parece isso, mas na minha vida não tem isso. Eu não me deparo com pessoas assim, eu não tenho esse tipo de pessoa no meu vívio social. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu me preocupo, sabe com o quê? Com ET andando na casa, que eles ficam aqui, principalmente agora que os Grey estão abduzindo as pessoas de novo. Eu fico me preocupando com o espírito que vem pra cá. Por exemplo, nesse exato momento eu tô fazendo uma live aqui, tem uma caralhada de espírito aqui. Essas minhas preocupações, elas transcendem o que essas percepções materiais. Por quê? Porque na minha realidade, de pessoas que buscam esse tipo de conhecimento e levam a sério e se dedicam a entender esse tipo de conteúdo, não tem pessoa tentando te fuder a todo momento. Essa é a grande verdade. Eu falei ontem pro consulente, eu tava dentro da consultoria, falei, então assim, a vida ela se tornou algo muito mais fácil porque a gente tem conhecimento. O problema é que virou uma manada de gente sendo direcionado para um bando de gente cega. Eu não estou falando que sou melhor que ninguém, eu sou pior do que muitos aí, mas eu estou sendo honesto com você de dizer que se você encontrar uma pessoa que vai te orientar de forma
ineficiente, você vai continuar rodando em círculos. Ninguém pode te ensinar você ter a experiência com o teu espírito. A gente dá a escada para você subir para vivenciar essa experiência, mas essa vivência é experienciada com você. Eu não posso dizer para você que será dessa forma. Eu posso dizer que possivelmente, se você fizer isso, vai dar certo. Mas você vai ter que praticar. Ah, mas eu quero usar alucinógenos, ayahuascas, posso usar um rapé, posso usar um LSD, posso usar um cogumelo. Boa sorte. Mas você não vai aprender a acessar isso em você. Você vai usar argumentos externos. E tá tudo certo. Eu já usei. Muitos de vocês que estão vendo essas aulas provavelmente já usaram ou ainda estão usando. E tá tudo certo. Só que a nossa percepção, ela muda quando você tem um grau específico de conhecimento ou você vai adquirindo um grau específico de práticas. Então, assim, para quem está curioso em saber, como eu vou conectar com a minha alma, etc, 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 vou dar uma dica para vocês. Tarô é uma ferramenta. A gente vai falar sobre relacionamento, mas eu preciso dar esse direcionamento para vocês, porque realmente o negócio está tenebroso. O tarô, ele é um direcionamento, certo? Para você estudar, se você perguntar para o mestre do tarô, o que é o mestre do tarô? É uma pessoa que estuda o tarô. O tarô, não o baralho. Entenda uma coisa, baralho é uma coisa, tarô é outra. Não conheço espiritualista Lúcio? Não faço a minha ideia quem que é. O que acontece? O tarô é uma ferramenta. Então, dependendo da capacidade do conhecimento daquele tarólogo junto à mediunidade dele, ou à intuição, como popularmente a gente fala, ele pode trazer uma perspectiva específica da sua jornada. Ok? Existem os búzios? Existem os búzios. Os búzios, eles irão te trazer uma perspectiva específica. Dentro, obviamente, do rito dos orixás, dos exus, mas principalmente dos orixás. E existem os búzios da Ifá. Eu falo para você, oráculos, eu falo para você, eu estou esperando achar um bom jogo da Ifá para eu fazer. Eu não sou bobo, eu sei que esses conhecimentos podem me ajudar. Agora, eles não são a verdade absoluta. Por quê? Porque às vezes você pode estar sendo induzido ou influenciado. Mas é um ponto de partida. Ou senão você fica 20, 30 anos meditando. Você vai também chegar em um conhecimento específico. Mas até chegar lá, pode usar um tarô. Ele vai te ajudar nesse direcionamento. E funciona, galera. Agora, só que o que aconteceu? O tarô ele está sendo disseminado como uma brincadeira. Uma caralhada de gente se considerando bruxo, se considerando mago, que não consegue mexer um objeto, não consegue criar um redemoinho num copo de água. Pessoas que não têm habilidades com os elementos se considerando magos. E aí o que essas pessoas fazem? Elas estão tirando o tarô. E nessa tiragem de tarô, não estão fazendo o que é importante. Por quê? Porque tiragem de tarô é algo que pode surgir karmas na sua vida. Por quê? Porque você muda as ações que aquele ser humano vai ter sobre a própria vida dele. E você, da mesma forma que eu trazendo conteúdo, eu estou criando karma. Porque eu posso mudar a forma como vocês irão direcionar a vida de vocês. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que na minha verbalização, eu sou honesto. Eu não influencio, não manipulo vocês a comprar um produto. Se tu queres, compra. Se não quer, então fica aí. Fica aí. Entende? Então, se você estiver escutando a criança berrando, peço desculpa, mas é feriado. Você sabe, né? A gente vive no Brasil. O brasileiro, ele adora barulho. A criança não. A criança ali é um reflexo dos pais, mas fica ali. Então, os produtos ou é conhecimento ou é algumas práticas para melhorar, ajustar a sua vida. Temos a apometria, temos a tiragem de tarô, temos alguns trabalhos como divórcio energético. Eu mencionei recentemente, os adultos são reflexos dos pais porque eles foram crianças e crianças acabam sendo reflexos dos pais, então meio que por consequência, né?
Mas os adultos também influenciados pelo meio também. Então, a gente fez o grupo para falar sobre o divórcio energético coletivo. Aí entra uma porrada de gente, o suporte entra em contato com as pessoas não respondem. Como se elas fossem assim. Como se. Sempre no final da live. Sempre quando é no final da live, eu falo sobre os produtos, tá? Por quê? Porque eu passo a aula e no final eu direciono vocês para algum produto. Certo? E aí as pessoas não respondem. Então, assim, acorda pra vida, gente. Acorda pra vida. Eu falo pra você, daqui 5 anos eu não quero estar fazendo isso. Eu já faço isso há 5 anos, eu quero ficar 10 anos fazendo isso. Tá? Daqui 5 anos eu não quero. Eu não quero com meus 35 anos ter que ficar falando dessas coisas. Né? Obviamente que daqui... Deixa eu ver. Apesar que daqui 35 anos é quase 10 anos, mas eu não quero isso na minha vida. E eu também não quero que vocês fiquem cobiçando o espiritualista nas redes sociais. Vocês mesmos desenvolvam a sua própria capacidade como indivíduo e acreditem em vocês. Mas existem algumas práticas que podem favorecer a sua vida. Ok? Então, assim, sendo bem honesto com vocês, toma vergonha na cara de vocês e comece a colocar em prática e para de duvidar de vocês. Certo? Se vocês acham que aquela pessoa pode trazer um conhecimento, ok. Mas, se você sente que não, não vai. Ah, mas é porque aquela pessoa tem muitos seguidores, porque não vai, não se ludibre com isso. Não se fantasie com essa ideia que as redes sociais criaram da gente. Muitas das pessoas que realmente vai mudar a vida de você têm poucos seguidores. Gostaria, igual eu falei ontem, igual eu falei, eu queria que nessa jornada que eu tô de espiritualidade, alguém cedesse 1 hora para eu tirar minhas dúvidas com aquela pessoa. Eu nunca consegui. A pessoa que eu mais quero tirar dúvida dos conteúdos, eu tenho que pagar 7 mil reais para chegar perto de um evento presencial dessa pessoa de 3 dias. Porque eu tenho que pagar, vai ter os processos, tem que pagar viagem, tem que pagar isso, pagar aquilo, pá. Que eu gostaria muito. Eu paguei mentoria, não serviu para nada. Para nada. Paguei 2 contos numa mentoria para tirar dúvida. E a pessoa me respondia depois de 3 dias. Eu, no segundo mês da mentoria, eu larguei. Dinani. Né? Os Dinani. Então, assim... Então, eu nunca tive. Eu forneço para as pessoas o que eu nunca tive na minha jornada e não tenho hoje em dia na minha jornada. Porque eu acho que é importante no direcionamento das pessoas. E, obviamente, cada vez que eu abro uma live, os espíritos estão aqui participando também. Ok? Então, assim, deixa só, pra gente... Eu tô 1 hora, né, dando essa introdução aqui, mas a gente vai pro conteúdo. Mas lembrando, a gente vai estar fornecendo um divórcio energético coletivo, certo? Esse divórcio energético coletivo, a gente está liberando 10 vagas nesse mês de 6, mês 6 de 2026, tá? Não sei que hora que você está vendo essa aula. 10 vagas por semana. Quem entrar dentro do grupo, o suporte vai entrar em contato e vocês prestam atenção, porque vocês não têm tanta mensagem assim para não observar o suporte. Agora, se vocês não têm interesse, nem entre no grupo. Tá? Não precisa. Vocês é viciado em entrar em grupo, gente. Nunca vi. Se você não confia, não faça. Eu não... Sabe por que eu não dou mentoria? Porque eu não tenho saco para fazer isso. Eu não tenho saco. Entende? Para uma mentoria, para uma pessoa fazer uma mentoria comigo, ela tem que ficar quase 1 ano comigo. Eu acredito que em 365 ou 12 meses, eu acho que eu conseguiria passar um bom conteúdo para a vida, mudar a vida daquela pessoa e ela consegue ver resultados. E assim, sério mesmo, você vai querer ficar 1 ano comigo? Eu passando exercício para você e você se lascando para você executar os exercícios? Eu acho que ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer. Eu sou uma pessoa extremamente chata, gente. Todos os mentores são pessoas chatas. A gente é exigente pra caramba. Entendeu? Essa é a grande verdade.
É que vocês às vezes me olham e falam assim, nossa, deve ser muito legal. Eu sou antissocial. Se vocês virem, eu sou antissocial. Uma pessoa que me vê andando na rua nunca vai imaginar esse inconsciente que sou eu. Entende onde eu quero chegar? Ninguém, as pessoas não dão nada pra mim. Elas falam assim, olha aquele cara ali. Entendeu? Eu fico isoladinho aqui, de boa, e tá tudo certo. Bom, vamos lá. Então eu vou deixar o link do grupo. Entre no grupo Magia do Relacionamento, que está disponível divórcio energético coletivo por R$77. Tá? Entra lá, o suporte vai entrar em contato com você. E no final dessa live a gente vai explicar o que é o divórcio energético. Mas já entra lá. Já fica lá, tá? Boa tarde, Rose. É Rose, né? Rose. Enfim, vamos lá. Eu peço desculpas se tiver um barulheiro no fundo, mas é isso. Estou usando microfone, abafador de ruído, tá? Ô Letícia, você entendeu meu ponto de vista? No final da aula eu vou falar sobre divórcio energético, tá? Por quê? Porque eu quero dar aula, depois eu vou vender o produto. Pode ser? Não vou fazer essa aula para vender produto, mas eu vou dar a minha aula que eu preciso dar. Os espíritos estão aqui esperando e no final a gente fala sobre o produto. Então, Letícia, eu acho que essa aula vai ser importante para você, porque relacionamento tem mais a ver com o seu próprio relacionamento, tá? Eu não tô ouvindo esse cachorro, é porque eu tô em estado de transe, né? Então vamos lá. Bom, a gente elucidou para vocês nas últimas 4 aulas, falando nas últimas 4 aulas. Gente, eu não gosto de dar consultoria. Ó, uma consultoria comigo é R$180. Você quer pagar 180 para ter uma consultoria comigo? Se você pagar, eu faço. Dependendo, eu vou pendular você, eu vou avaliar a sua energia para ver se eu vou fazer isso com você. Mas é 180 conto. Se eu perceber que não dá pra gente conversar, eu não abro. Tá bom? Eu não tenho cachorro. Ok? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês transcendam a percepção do que eu vou falar aqui. Eu fiz um novo mapinha aqui para vocês. A gente tinha esse mapinha aqui. Aí eu resolvi fazer outro. Bem bonitinho. Acho que vai chamar mais atenção para as pessoas que entram na live, né? Então, é assim que a gente faz. Peraí. Deixa eu descer aqui para você. Vamos lá. Todo mundo sabe que a gente tem um Atma. Se você não sabe, o Atma é uma alma e é importante para essa relação para com vocês mesmos. Então, o Atma é a alma, certo? Ela é irrelevante para sua vida. A alma não vai fazer você ganhar dinheiro. A alma não vai fazer você encontrar o homem ou a mulher que você deseja. A alma, ela não vai fazer você reconciliar com a sua mãe. Ela não se importa com isso. E ela não existe para isso. Então, descarta da sua vida. A alma é um processo onde você vai fazer internamente em meditação. Certo? E nesse processo de internalização interna de você, você vai encontrar essa alma. Então é uma jornada que mesmo que você venha estudar sobre isso, que é o termo Atma, que vem em sânscrito, você inevitavelmente vai ter que ter esse momento para com você. Primeiro buscareis o reino do céu, depois tudo será dado em dobro. Conheça a ti mesmo, e o reino do céu se abrirá, a porta dos reinos do céu se abrirá para vocês, para vós, né? Então lembra-se, conheça a ti mesmo a porta do reino dos céus. O que é a porta do reino dos céus? É esse Atma, essa internalização interna. Correto? E o que eu quero que vocês entendam sobre isso? Então, o Atma ele não é tão útil nessa aula. E, sendo bem sincero, compensa mais vocês pagarem curso de meditação e autodesenvolvimento dentro dos termos de meditações, etc., do que verdadeiramente fazer um autoconhecimento. Porque entenda uma coisa, o autoconhecimento que é vendido comercialmente não é o acesso à sua alma. Tá? A gente não está falando de um mestre
com conhecimentos. A gente não está falando um mestre, um mago. A gente não está falando de um mestre budista. A gente não está falando de um mestre Vedanta. A gente está falando de uma pessoa que não sei por que está vendendo aconselhamento de desenvolvimento espiritual. Não sei o motivo daquela pessoa. Certo? Entretanto, todavia, é mais fácil você pagar técnicas de meditação. Então, o autoconhecimento é o processo que a gente chama de metacognição. Certo? A metacognição, ela é um processo onde você, como indivíduo, está buscando conhecimento sobre a sua própria mente. Então, você está nessa aula, então, legal. Isso já é um processo cognitivo, né? Você cognitivamente está percebendo as circunstâncias da vida. E regulação da mente. Esse processo de metacognição é um termo muito chique, que o processo ocidental forneceu para as pessoas. Mas os Vedas, como a gente está ilustrando aqui para vocês conteúdos antigos, jainismo, práticas antigas, eles já falavam sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, né, a medicina tradicional chinesa, que a gente traz e evidencia, não existe a psicologia, não existe a psicanálise, porque a mente é unificada com o corpo. Então entendemos que os órgãos têm as funções fisiológicas, mas também têm funções específicas que interferem a sua mente. Ok? Então você não está resfriado. Tá? Ausência ou excesso de calor. Ok? Tá resfriado, o que sua avó fala? Sua avó antiga falava, toma uma sopinha. Por quê? Ausência de calor. Então vamos esquentar o corpo. Por que você não deve tomar água gelada? Porque água gelada esfria os órgãos. Não gostam, gostam de coisa quente. Por isso que os chineses tomam chazinho da tarde. Entendeu? Estão entendendo? Então, obviamente, aqui, entenda uma coisa, você está no Ocidente. Então, os termos que antigamente era utilizado em épocas distintas, aqui, infelizmente, não é. Então, existe um processo muito rebuscado. Que surgiu a psicologia, surgiu a psicanálise, ok? Surgiu, hoje a gente tem a psicologia probabilística, sistemas probabilísticos, tá? Nós temos a questão da psicologia cognitiva, que entra a metacognição, tá? Todo esse processo surge também a medicina moderna, que estuda os sistemas fisiológicos dentro da neurociência, etc., mas não unifica a alma nem o espírito, certo? Então, vocês precisam entender que a metacognição é o ato de você observar o seu corpo dentro dos paradigmas psicológicos. Não é você compreender o teu espírito dentro da sua metacognição. Certo? Porque muitas das vezes das inclinações que vocês têm não tem nada a ver com o teu espírito. É um processo de trauma, é um processo de complexo que surge na sua existência. Ok? Então, beleza. Então a gente vai deixar claro isso que é importante. A live tá travando? Deixa eu ver. Não, a conexão tá boa. Então, o seu eu superior, ele acaba tendo uma importância muito grande. Que é o espírito que anima cada um de vocês. O espírito não está dentro do corpo. Se você fechar os olhos e pedir orientação, o seu espírito não vai conversar com você. E eu vou te falar uma coisa, você vai passar 80 anos na sua vida, o seu espírito tá nem aí para você. Porque não é assim que funciona. E aí o que acontece? Quando esse espírito ele envia um comando para você, é importante você ter isso gravado, engendrado na sua mente. Ele vai enviar esse comando ele vai sempre estar no coronário, por isso que dentro do candomblé existe a limpeza de ori, né? Mas obviamente o seu ori pertence a um orixá, e aí você faz o cântico daquele orixá junto aos elementos de limpeza daquele ori, e aí o seu campo de conexão abre, ok? Essa conexão ela surge quando a criança ainda é pequena. Sabe sabe o cérebro da criança? É moleira, né? Se eu não me engano. Não, o eu superior seria um estado que vê e enxerga as coisas anterior a essa. Então ele enxerga de uma forma muito mais paralâmica, ou muito mais abrangente, melhor dizendo. Mas, popularmente, ele é conhecido como espírito.
antigamente era só chamado de eu superior, ok? Essa moleira é justamente o processo de sintetização, ok? Exatamente. De que fecha. Então, o cérebro ele acaba dividindo em 4 etapas e ele fecha. No meio dele, que surge o Tisra, popularmente conhecido como glândula pineal, e ficou muito famoso, etc, etc, mas é conhecido como Tisra. Esse conexão está unificado com os 5 sentidos e ali ele expressa a sua percepção espiritual sobre as coisas. Exatamente. Na infância é muito mais fácil de você visualizar o espírito. Ok? Então, toda vez, como a gente exemplificou já inúmeras vezes, toda vez que o seu cérebro ele acende, esse acender do cérebro é milhões e bilhões de vezes durante o dia. É simplesmente quando você pensa, é simplesmente quando você se movimenta, é simplesmente quando você exerce qualquer movimento. Pode ser corpóreo ou psíquico. É porque o seu cérebro está recebendo estímulos advindos do sistema nervoso, ele capta, entra para o sistema nervoso central, dependendo, ele libera para o sistema nervoso periférico, e esse processo é o chamado de potencial de ação. Ok? Então, esse potencial de ação, junto ao desvelopamento das estonas, que basicamente é uma cópia que o DNA faz, ele sinaliza para o mRNA mensageiro e fala assim, ó, vem cá que eu quero que você transcreva essa parte aqui da fita do DNA específica. Esse processo pode ocasionar mutação genética, certo? Jay, boa tarde, seja bem-vindo. Quem quiser um alô é só mandar aqui, tá, gente? A gente tá falando sobre relacionamento, tá bom? Engraçado de falar sobre relacionamento, tem que falar sobre esses aspectos, né? Merceu, falou, irmão, seja bem-vindo. Obrigado, hein? E aí, esse processo de mutação que está acontecendo, junto a essa ativação do cérebro, o que vai acontecer? Surge um pulsar. Esse pulsar é esse hospedeiro que todos vocês estão prestando atenção nesse exato momento. Vocês estão usando os órgãos sensoriais através dos 5 sentidos. Então, vocês estão usando a audição. Ok? Falando em mutação genética, o sangue é o mais puro que tem desde o início. Eu nunca estudei sobre sangue. Eu nunca estudei. O que eu sei, ou acho que eu sei, que eu já fui avisado, e muita gente que eu conheço que está dentro do meu ciclo já foi avisado, é que vai acontecer uma coisa bem complicada por pessoas que têm um sangue específico. Então, assim, isso vai acontecer nos próximos 5 anos. Ou dentro dos 5 anos. E outras coisas muito chatas vai acontecer. Então, se eu fosse vocês, aproveitava, fazer bastante tratamento, fazer bastante desenvolvimento espiritual, investisse nisso, porque eu acredito que se colocar restrição na internet, eu, por exemplo, não vou conseguir falar sobre isso. Tá? E essa lei Felca foi só o ponto de partida para legalizar a restrição na internet. Faz parte de um projeto, tá? De um livro de 1920 sobre uma idealização dentro das fontes de energia. Então, assim, bom, igual eu falei, daqui 5 anos eu não quero mais estar fazendo isso. Eu vou fazer outra coisa na minha vida, porque vai ser muito difícil fazer isso. Então, eu estou fazendo o máximo que eu posso antes de acontecer esse processo. Então, eu não faço a mínima ideia sobre sangue. Você é terapeuta? Sim, sim. Acho que de uma forma popularmente conhecida poderia ser. Né? Ou um professor. Tem vários aspectos, né?
1920, esqueci o termo, eletro... a partir desse livro surge o termo reset, etc. Tá? O Mercel adora ver as lives. Ele não consegue ficar sem. Aí o que acontece? Esse processo de vocês estarem ouvindo essa voz, vocês estão ouvindo com o órgão sensorial do cérebro. Tá? E aí o que acontece? Vocês estão ouvindo com os ouvidos. E o cérebro está captando isso. E todo o processo químico está acontecendo no cérebro. Só que a partir do momento que esse cérebro ouve isso, esse eu entende. Ou ele empodera-se da informação que o ouvido do cérebro, do corpo, melhor dizendo, está captando. E ele, empoderando-se dessa informação, ele se identifica com essa informação. Por isso que é muito difícil você fazer um pareamento ou uma desassociação, uma ruptura, melhor dizendo, mais fácil de entender, do que é ouvido, do que é aceito. Por isso que os termos Vedas, existem camadas de percepção da mente. É isso que significa humanas. Entende? Então, essa ruptura que vocês podem fazer, elas são uma prática dentro de exercícios para você aprender a criar essa ruptura daquilo que eu estou ouvindo para daquilo que eu aceito para dentro da minha vida. O que acontece? Como esse eu, ele é um hospedeiro que está utilizando os órgãos sensoriais, e ele surge a partir desse processo, então, inevitavelmente, ele sempre vai estar associando a existência dele a partir do que os órgãos sensoriais estão fornecendo para eles, ele tem e desenvolve uma casca particular. Enquanto que o corpo é uma casca para o espírito, e o espírito é uma casca para a alma, esse eu desenvolve uma casca. Mas ele não é uma casca física, ele é uma casca psíquica. E essa casca psíquica é o que popularmente conhecemos como máscara ou persona, utilizado nos teatros. E essa tentativa de observar essa persona, essa máscara, surge o estudo do ego. O que é um ego? O ego é uma construção advindo socialmente. É a existência do corpo interagindo com o ambiente e essas informações são aceitas. Ok? Dentro do teatro, ele é considerado para representar alguém. Mas o termo persona remete-se a uma máscara. Criando-se um personagem para algo específico, criando uma máscara para interpretar alguém. Então, o que acontece? Psicologia analítica pode entrar dentro desse processo. E aí, o que acontece? Essa tentativa, você cria uma máscara para criar ou vivenciar um personagem que não é o teu espírito. E também é muito difícil viver o teu espírito, porque ninguém fala que você tem um espírito. Você acorda, você vive, você experiencia a vida, realmente vivendo a vida como se fosse a única vida. E tá certo. Mas alguém, ou por algum motivo, está aparecendo uma caralhada de gente falando que existe algo além disso. E aí você começa a ficar confuso. Então, esse teatro que você está vivendo na sua vida é por quê? Porque você não está manifestando a sabedoria que pode vir do teu espírito, que todos nós temos algum nível de sabedoria em nossos espíritos. E aí, em vez de você estar vivendo essas sabedorias dele, o que você está vivendo? Você está vivendo uma experiência teatral onde você está se criando-se um protagonista, e esse protagonista ele precisa criar várias e várias máscaras, gerando-se personalidades. Então você cria uma máscara para você relacionar com teu pai, você cria uma máscara para você relacionar com tua mãe,
Você cria uma máscara para relacionar com seus colegas de trabalho. Você cria uma máscara para relacionar-se com a sociedade. E aí vai chegar um determinado momento que você vai se acostumando com essas múltiplas máscaras, esses múltiplos personagens que você tem que ter. Porque enquanto você está com o teu pai ou a tua mãe, ele bate, lasca pancada em você, você evita de se abrir com eles. Aí aparece um coleguinha na escola, ou um amiguinho no trabalho, na faculdade, que ele não te espancou, ou te bateu, não te humilhou. E aí o que acontece? Você se abre mais para essa pessoa, e essa pessoa você considera amigo. E aí você começa a se abrir cada vez mais. A forma como você se abre, conversa, a forma como você se transmite, está transmitindo você para aquela pessoa, é uma máscara. A partir do momento que você não é igual para todos, de certo modo, isso é uma máscara. Certo? Então, aquela amiga sua gosta de você porque a máscara que você forneceu para ela, esse personagem, é diferente do personagem que você tem com seus pais. Todo mundo entendeu? Por isso que o projeto chama Alfabetização Intelectual e Espiritual. Isso eu estou te dando de graça. Tem gente que cobra para falar isso. E eu vou te ensinar, você entender isso. E vai entender a linha de raciocínio que você vai entender. Aí o que acontece? Às vezes você tem uma amiga que você se abre demais, mas você não tem relação íntima com aquela amiga. Lembrando que a gente está falando de relacionamento. Então o que acontece? Você quer ter o prazer do coito. André, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, irmão. Então você quer praticar a arte do coito. A copulação. Você quer copular. Ok? E o que vai acontecer? Você vai conversar com um homem ou conversar com uma mulher. E aí você vai criar novamente uma máscara. E você vai transmitir algo para aquela outra pessoa. E essa transmissão vai gerar uma máscara. Certo? E o que vai acontecer? Ali vocês vão copular. Dessa copulação pode surgir liberação de poliforte ou polifraco, fazendo com que popularmente você fique apaixonado. Que a paixão é um processo 100% alquímico do corpo. E ela tem uma durabilidade de 365 dias. Por isso que a paixão dura-se 1 ano. E aí o que acontece? Você é automaticamente tragado por esse processo, esses multiprocessos químicos que estão acontecendo no seu corpo, essas liberações e produções de hormônios, neurotransmissores, ativando sistemas em você, e essa borbulhações alquímicas que estão acontecendo no seu corpo, você, como hospedeiro, usa esses órgãos sensoriais para existir e você pega toda essa informação. E aí você diz, nossa, eu amo aquele homem. Nossa, eu amo aquela mulher. Que sexo maravilhoso. Que coito prazeroso. Uau, esse coito foi maravilhoso. Melhor coito que eu já tive. E aí depois você vê um vídeo de duas joaninhas tendo a arte do coito e você percebe, caramba, a posição que eu mais gosto é a mesma posição que a fêmea joaninha gosta. Nossa, eu fui manipulado pelo hormônio. E aí o que acontece? Você olha para aquele homem e fala, não consigo mais ficar longe daquele homem. E aí o seu sistema imunológico vai estimulando você para que você perpetue o entrelaçamento de trocas de salivas ou trocas de relações, troca de DNA ali, para que ele produza e melhore o sistema imunológico dele. Então ele vai estimular e induzir você a entrar nesse estado. E esse eu vai observar isso e falar assim, nossa, como eu tô apaixonado por aquele homem, aquela mulher. Mas é um processo químico. Só que o que acontece? Você está sendo influenciado a tomada de decisões a partir do processo hormonal, alquímico. Você não está usando o seu eu, a racionalidade, ou como nós estamos entendendo, o sistema cognitivo para induzir e perceber se aquele cara vai te lascar ou aquela mulher vai acabar com a tua vida. Não. Você está sendo influenciado por esse processo.
Isso os Vedas, ele chama de primeiro impulso. Então, o primeiro impulso é hormonal. Por isso que somos considerados seres emocionais. Isso significa seres mamíferos. Mamíferos, hormônios. O que faz você não jogar o teu filho, já sempre falei isso, eu falo de uma forma verdadeira. O que não faz você jogar o seu bebê de 3 meses na parede, quando ele está 6 dias direto chorando, é o citocina, é o hormônio. Mas a partir do momento que você entende isso, você pode ter uma experiência maravilhosa de compreender que na hora que você está com cortisol, você respira, você acalma, e é o corpo que está em estado de alerta, mas você está ali segurando o bebê e você vai estar se deslumbrando com aquele momento da criação. Ok? E fora que o cheirinho que fica na nuca, atrás da cabecinha do bebê é maravilhoso, não é não? Quem não gosta? Dá vontade de morder, assim. Eu não sei o que acontece. Eles ficam com um cheirinho tão gostoso. É igual filhote recém-nascido. Nossa, eu adoro cheirar a orelha de filhote recém-nascido. É um cheirinho maravilhoso. É gostoso. Entendeu? Bebê também. É muito bom. Mas na hora que ele começa a chorar, você fica... Meu Deus. Às vezes eu uso sabonete para acalmar. Exatamente. Eu uso o shampoo de bebê. Você acredita? Eu uso. É maravilhoso. Adoro ficar... Às vezes eu gosto do cheirinho do cabelo. Cheiro de bebê. Acho gostoso. Então funciona. É um processo para acalmar. Tá? Quem não sente nada com cunho. Às vezes pode ser baixa testosterona. Pode ser libido baixo. Tá? Isso depende muito. Fisiologicamente, a gente tem uma evidência. Testosterona baixa, vai diminuir o libido, problema na tireoide, problema digestivos também pode tirar, ou excesso de cortisol também pode desequilibrar esse processo. Jasmine, gostei, seja bem-vinda. Por que existe gente quando era criança disse que nunca quer e nem vai namorar na vida? É trauma, entendeu? É trauma, porque você precisa relacionar com as outras pessoas. É importante. Os seres humanos são seres sociáveis. A gente socializar com outro ser humano, a gente recebe dopamina. Então é algo que é beneficiado pelo corpo. Tem eu não sei, a moça da lua. Se você teve Covid, é importante você fazer apometria, tá? A gente evidenciou que pessoas que tiveram caso de Covid, na apometria, a gente observou um padrão específico. Então, seria bom você fazer uma apometria, tá? Eu acho que vai ser algo muito bom para você. Cara, como eu sei que uma pessoa é um anjo disfarçado? Bom, você está falando dos anjos caídos ou você está falando entre anjos, tá? Dicas para eliminar o cortisol do corpo, regulação do ciclo circadiano, tá? Jejum de dopamina vai te ajudar bastante. Se você quiser, moça da lua, a gente tem apometria também. Você pode fazer apometria com a gente, tá? E por isso que eu tô te falando isso, tá? Você pode fazer apometria com a gente. Então, dentro dessa apometria pode trazer alguns benefícios que antes você não estava tendo, tá? A apometria, ela é uma técnica brasileira que vai desdobrar os seus corpos espirituais, vai limpar e harmonizar, tirar chips, implante, miasmas, lábios astrais, ovoide, formas, pensamentos. Vai deixar você limpinha espiritualmente. Limpinha, tilinda. E aí você tem um tratamento que você faz. Dependendo da circunstância, situação, a gente sempre recomenda que você faça 5 sessões para fazer o tratamento todo. E aí, depois disso, a vida melhora. Relacionamentos, autoconhecimento, autodesenvolvimento, prosperidade também. Muita gente fodida financeiramente faz a apometria e começa a ganhar dinheiro e oportunidades vão se abrindo, tá? Quem quiser fazer apometria, gente, pode entrar no grupo. Entra no grupo Ginani, lá do. Ou manda mensagem aqui no privado desse perfil que eu converso com vocês. Melhor, né? Melhor.
Tá? Entra aí, manda mensagem aí que eu vou falar sobre a apometria. Hickel, você está falando da glândula pineal, né? Que são micros fragmentos, né? Esses ETs óbvios são seres bons ou ruins? Ah, depende muito, né? Depende. Se eles gostam de comer carne humana, acho que não seria muito bom, né? Agora, se eles evitam carne humana, acho que seriam um pouquinho melhores. A glândula pineal é isso aqui, a conexão que você tem com o teu espírito divino, né? Popularmente disseminado dessa forma. É um pouco mais complexo que isso, mas resumidamente é isso. Então, continuando a linha de raciocínio. Então, você está sentindo toda essa maracutaia alquímica no seu corpo e você está se identificando com esse processo. O que vai acontecer? Essa identificação com essa maracutaia alquímica vai fazer você tomar certas decisões. E essas decisões, elas vêm advinda. Isa, eu faço aulas de bate-papo, lives de aula de bate-papo, tá? Às vezes pode ser que mais tarde eu faça uma. E aí, o que acontece? Vocês gostam mais, né? A live de bate-papo vocês adoram, vocês ficam rindo, eu fico brincando. E aí o que acontece? Nesse processo de você estar exercendo o movimento da sua vida involuntariamente, sendo influenciado pelo processo alquímico, o que vai acontecer? Você não está pensando sobre o seu próprio pensamento. Isso é o que os Vedas, os yogas, dizem. O primeiro impulsar, o primeiro pulsar que você recebe é hormonal. Você não consegue controlar a secretação das suas glândulas endócrinas, o cortisol, a adrenalina, mas você consciente consegue evitar que a partir do momento que esses hormônios estão sendo secretados, essa alquímica está acontecendo no seu corpo, você não exerça um movimento muito esdrúxulo. Você não exerça um movimento muito perigoso, que poderia ser matar uma pessoa, cometer um assassinato, se auto-matar, fazer qualquer outra coisa, porque você está muito bravo naquele momento e você está sendo influenciado por esses processos alquímicos no seu corpo. Então, os yogas dizem, o primeiro pulsar vai criar, é como se você jogasse uma pedra num lago, vai criar várias ondas. Então, a partir do momento que secretou esse hormônio, vai ter uma consequência. Essa consequência vai ser a liberação hormonal. Após essa liberação hormonal, vai ter uma consequência psíquica, vai gerar algum pensamento. Por quê? Porque toda sensação que você tem, o seu cérebro vai capturar ou trazer alguma memória que condiz com aquela sensação, que é um estado da experiência. Então, teve cortisol, na hora, seu cérebro vai tentar trazer alguma emoção ou alguma lembrança que condiz com aquilo que você está sentindo. E aí vai gerar um pensamento. E naquele momento, no segundo pulsar, ou no terceiro pulsar que gera aquele pensamento, você já falou mais que a boca, você já fez isso. E aí, esse processo é o karma. Ação e reação. Toda ação tem uma consequência. Isso é o karma. E a partir desse momento que você tem essa evidência, você está engendrando as células do seu corpo com essa programação. E ao longo tempo, ao longo prazo, através desse engendramento dessas informações, ou de uma forma filosófica, esse julgamento dessas experiências, você está adestrando o seu corpo a vivenciar e viver um vício de buscar sempre aquilo. Você é agnóstico? Não. Sou quase ateu. Sou quase ateu. Só não sou ateu porque o Criador caído existe. Não, na verdade, ele existiu, né? Agora não sei se ele existe, mas ele existiu. Deixa eu ver o comentário aqui. Nós tornamos mais racionais e menos emotivos. Exatamente. Na verdade, temos que filtrar todas as emoções, racionalizando nossos pensamentos e emoções. É um pouco difícil fazer isso. Existem técnicas para isso, tá? Mas é um pouco difícil para isso, mas existem técnicas. E o que eu estou evidenciando para vocês isso?
Eu estou evidenciando que a forma como você está se deixando levar pela alquimia, quando você está com teu pai, está com a tua mãe dentro da sua casa, a forma como você está sendo influenciado por essa alquimia nesse processo, você cria uma persona e essa persona vai ser a forma como você vai lidar com teu pai. Ou seja, você vai ter um limite, uma paciência, um teto. Não tem a gente que fala que existe um teto financeiro? Existe um teto de capacidade cognitiva que você vai compreender o teu pai ou aceitar compreender ele. Ou a tua mãe. E esse teto vai indisponibilizar você de chegar no perdão. E aí, quando tu morrer, esse código vai estar dentro de você. E você vai voltar para criar ou descodificar ou transmutar esse código para que você não precise mais vir com eles. Por quê? Porque se você não tem mais aberturas, você não abre mais portas ou brechas para que você entenda o que aconteceu na tua infância, com o relacionamento do teu pai e da tua mãe, isso vai bloquear você. E esse bloqueio vai indisponibilizar a transmutação desse processo. E essa transmutação, sem sair de uma forma filosófica ou alquímica, filosoficamente, alquimicamente falando, é um processo epigenético. Ok? A epigenia, ou processo epigenético, é um pouco dessa perspectiva. A gente sai da perspectiva filosófica, a gente entra na parte epigenética, que é um pouco menos filosófica, mas é um processo que dá para a gente estudar sobre isso e entender como isso acontece. Tá? Com a apometria, a apometria ela vai limpar o que está impedindo de você chegar nessa conclusão. Então vamos supor que às vezes você está com uma nuvem negra. Isso acontece muito, tá, gente? Quando a gente faz rastreamento, não sei se a Tainara está aqui vendo a live. A Tainara estava na nossa apometria coletiva, né? Quando você vai fazer um escaneamento de uma pessoa individual, né? Você pode evidenciar que tem uma parte preta aqui, ó. A Tainara sabe porque quem fez a apometria coletiva viu que eu faço escaneamento, né? Eu faço até um desenho para mostrar as coisas que foi visto. Então aqui você fica com uma parte negra, como se fosse uma nuvem. Essa nuvem vai impedir com que a pessoa tenha clareza ou ver uma luz no fim do túnel para alguns assuntos específicos. Então a limpeza dessa nuvem negra vai fazer com que a pessoa tenha uma clareza para pensar e falar assim, caramba, era só isso, né? Era só isso. Ele falou, era só isso. Então, existem técnicas que estão sendo disponíveis para nós nesse momento da evolução do planeta, justamente para facilitar esse salto, esse pulo quântico. Tá? É exatamente, a grande maioria, de uma forma coletiva, estava com neblina no intestino. O que é essa neblina no intestino? É sistemas emocionais. Muita gente. Muita gente. Assim, o negócio é caótico, tá? Natália Pereira, tô assim. Então, ela vai te auxiliar. Então, quem quiser fazer a apometria individual com a gente, pode fazer também. A gente tá fornecendo algumas práticas de magia para ajudar-nos na sua trajetória espiritual, claro, mas a gente também tem técnicas apométricas também, tá bom? Então, quem quiser também, a gente vai deixar aqui, manda mensagem no... Aqui, ó, tá vendo? A apometria individual, ela no valor de 395, eu acho. Acho que é 395 reais, tá? A gente tem a gente faz a apometria, a gente não usa a Mercana, a gente usa a Merkaba, tá? Tem a Mercana e tem a Merkaba, a gente usa a Merkaba. Tá? A nossa apometria é com a egrégora do Metatron. Eu já expliquei porque é com a egrégora do Metatron. Aí tem uma equipe espiritual, tem isso, tem aquilo, tá? Toda uma galerada para ajudar a gente a fazer isso, tá?
Então, quem quiser fazer a apometria individual, está disponível também para a gente fazer. Só tem que agendar, tá? Porque a nossa agenda é meio corrida. Mas dá para agendar, certo? Você acha que com a sua mente você pode fazer isso individualmente sem precisar da apometria? Pode. Técnicas profundas de meditações, conhecimentos profundos de mantras e mudras, sim. Você conhecer mudras e mantras e técnicas profundas de meditação, umas 2 horas na parte da manhã e 2 horas na parte da noite, no mínimo meditando, sim, você consegue, tá? Essas técnicas são justamente para facilitar a sua vida. O Cadu, é do 24 horas antes, irmão. 24 horas antes de você fazer, dá para você fazer a apometria. Não, vida de empresário é outro nível, né? Merceu, uma boa pergunta. O Buda, ele iluminou? Iluminou, mas a única mudança é que você não vai nascer nesse planeta. Você pode escolher não nascer nesse planeta. Na verdade, você pode, você não precisa se iluminar para não reencarnar nesse planeta, né? Vou contar um segredinho para vocês muito doido. Você não reencarna nesse planeta porque você não iluminou. Você não precisa não iluminar para não reencarnar nesse planeta. Você está reencarnado nesse planeta porque você tem apego a algo nesse planeta. Entendeu? Algum tipo de apego. Às vezes nem é porque você é um cara complicado demais. Às vezes é porque você tem algum apego. Bom, um dos apegos que a grande esmagadora maioria das pessoas tem é o coito, que é muito bom, gostoso de fazer, mas só o coito da forma animal como a gente faz, com penetração, é aqui. Em outras raças não tem. Então, fica um ponto de observação. Meu eu superior falou na minha cabeça, é porque você estava aberto para ouvir, tá? É porque você estava aberto para ouvir. E aí você tem que saber o que ele falou. Cadu, se propõe a fazer que vai dar certo. Meu apego é ao dinheiro. Eu te garanto que você tem mais apego, tá? É que você só vê a superfície. Porque o dinheiro é um resultado. Existe algo por trás que fez você se apegar ao dinheiro. Às vezes é o medo. Fica de observação, tá? Núbia. É exatamente observando. Então, deixa eu ver quantas aulas a gente tem aqui. Tá muito barulho, gente. Muito barulho. Nossa, é cachorro, é bebê, é celular, é isso, aquilo, porra. Ou a raça humana é muito barulhenta. Eu não sei porquê. Eu falo pra você, pobre é uma raça estranha, né? Ou, não sei porque pobre gosta tanto de cachorro. Nossa, eu não sei o que passa na cabeça. Ah, eu vou ter um animal. Mas eu tenho um animal para quê? Vou socar ele dentro da minha casa. Ele não vai poder sair. Se ele sair, eu bato nele. Se ele mijar no tapete, eu bato nele. Se ele não sair de casa, eu bato nele. Ou seja, eu quero aprisionar um ser vivo no quintal da minha casa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa doente e eu acho fofo ter um outro animal preso. Eu vou ficar vendo um animal preso. Olha que coisa maravilhosa. Ô, Fabiane, legal, gostei, massa nessa experiência. Entendeu? Então, assim, bom. Então, pra gente finalizar, deixa eu fechar a janela do escritório aqui, porque. Não. Pronto.
Fabiana, estou amando o conteúdo. Obrigado. Ô, gente, quem tá gostando do conteúdo, me elogia, gente. Pode paparicar meu ego nesse momento, entendeu? Não tem problema não. Bom, vamos finalizar a linha de raciocínio aqui, porque eu tenho que fazer almoço. Então, o que que acontece? Ah, Fabiana, eu já sofri um acidente grave, né? Poucas pessoas sabem disso. É, gente, patrocinar meu yakisoba, tá? Quem quer me bajular, me dê dinheiro, porque eu gosto de yakisoba. É meu prato favorito nessa humanidade. Só fala quando estou morrendo. Eu já sofri um acidente grave, que eu quase morri. Eu só não morri porque eu sabia que não ia morrer. Na hora que eu sofri o um acidente grave de carro, eu ouvi a vozinha falando assim, ó, relaxa, você não vai morrer. E aí falou assim, ó, coloca o braço assim, a perna assim, e o carro capotou 60 metros. E eu não morri. Você é mineiro? Sou mineiro. Uai. É só uma mistura de mineiro com paulista. Isso aí, me dê flores, me dê flores. Meu yakisoba. Quem quiser fazer pix também, tá, gente? Eu libero pra vocês. Acho que R$ 50 dá pra comprar um yakisoba grande, tá? Junto com a entrega. Não, o Cadu, você tá me devendo algum dinheiro que eu não sei. Mas não tem problema, o dia que você tiver, tá tudo certo, tá? Ah, não, eu morava perto de BH. Essa aí eu não conheço, não. Isso aí, gratidão, gente. Me dê presente, meu yakisoba. Yakisoba. Enfim, eu acho que o Espírito Meia Lima não gosta de yakisoba. Mas eu gosto. Juro. Não, não, ô Merceu. Não exagera também não, Merceu. Eu tô falando assim, se você está gostando da aula, não é me embajular, não. É se você está gostando do conteúdo da aula. Não tem como você falar que o Buda, Jesus, você tá doido? Eu acho, eu não chego nem aos pés. É, é. Você está me bajulando, né? Bom, deixa eu finalizar a rede de raciocínio aqui, gente, que eu tenho que sair, tá? Então, ó, depois, no final da live eu vou deixar a chave Pix e vocês façam Pix para eu comprar meu yakisoba, porque os presentinhos eu só posso arrecadar depois de um certo valor, então não adianta nada, né? Enfim, aí deixa eu finalizar aqui. Então a gente está construindo uma narrativa onde vocês conseguem compreender que o eu de vocês, ele é um hospedeiro, ele utiliza os órgãos sensoriais por consequência, tá? Então ele ouve o que o cérebro ouve, ele entende o que o cérebro está pensando, ele sente o que o corpo sente, certo? E por consequência ele não faz esse processo de discrepância, separação. Ele não direciona o que é útil e não útil na vida dele, né? E o que ele vai fazer? Ele vai sempre estar associado, conectado em processo de simbiose com os órgãos sensoriais. Quando você usa, como a gente está elucidando aqui, o processo da metacognição para conhecer sobre a sua mente e regular a sua mente, esse é um primeiro passo para você começar a compreender. Nube, existe incorporação inconsciente, sim. Tá? A incorporação ela surge de dentro para fora, não de cima para baixo. Por isso que acontece isso. Então, o que acontece? Quando você começa a monitorar, que é observar os seus pensamentos, a sua mente, você começa a controlar, ajustar o pensamento e você faz o processo de avaliação, que é julgar a qualidade desse pensamento, você não está trabalhando o espiritual. Põe-se uma coisa na sua cabeça. Mas
você está desenvolvendo uma capacidade lúcida de observar as interferências alquímicas que esse corpo produz. Então, você está tranquilamente ouvindo uma música, pá, 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 pá. E aí você entra no estabelecimento, alguns fluxos de pensamento começam a surgir. Logo, observando, questionando e monitorando, você percebe que pode ser um pensamento de alguém que está dentro do estabelecimento. Pode ser uma informação que está se propagando no local de uma forma energeticamente e você captou. Como se você estivesse andando e uma teia do nada você se choca com a cara na teia de uma aranha e você fica tirando as teias, mas você não vê de onde ela está vindo. Mas você sente que tem algo ali. Então, se você estiver parado em um local, você vai produzir pensamentos que muitas das vezes não são seus, mas são advindos do ambiente onde você está. Se você está navegando na internet, se você está vendo um filme, se você está vendo um documentário, se você está tendo relação íntima com uma pessoa ou teve uma relação íntima com uma pessoa nos últimos 7 dias, você pode estar ressoando os pensamentos obsessivos que aquela pessoa tem. Muitas pessoas acabam complicando a sua vida sexualmente falando, ou materialmente ou financeiramente falando, porque pratica o coito com pessoas sem um julgamento adequado e sem uma análise criteriosa energética, e aí você acaba absorvendo a auto-obsessão daquela pessoa. Isso vai reverberar em picos de pensamentos que estavam diferentes do que vocês estavam tendo anteriormente. Fernando, né? Correto. Isso acontece muito comigo, mas ainda ao contrário, eu penso em algo e alguém fala. Isso é telepatia, né? De certo modo. Natália, eu estou fazendo prática de mindfulness e estou desenvolvendo isso. Porém, quando vejo que estou numa enrascada, né? Provavelmente você ia falar algo parecido assim. Merceu, boa pergunta, Merceu. Eu acho que alguns filmes sim, mas muitos filmes mostram futuros alternativos do planeta Terra. Nem tudo é nessa evidência que a gente está vivendo, nessa experiência, mas pode ser que sim, tá? Então, Natália, a técnica de mindfulness é uma técnica de concentração plena. A técnica de meditação yoga, ela é muito mais aprofundada e muito mais complexa do que isso. Então, eu recomendo que você treine a questão da mindfulness para concentração plena, observe os órgãos, observe o coração batendo mais devagar, etc. E depois você se aprofunde nas técnicas de yoga de meditação. Como posso achar um caminho até a Kundalini? Tiago, você vai ter que conhecer o mestre Kundalini. Tá? O mestre vai te orientar especificamente porque é uma pessoa que vive disso, ensina sobre isso, estuda sobre isso. Principalmente um mestre que ele aprendeu com os hindus. Tá? Tá? Então, eu estou evidenciando aqui para vocês de que as decisões que vocês estão tomando na vida de vocês estão sendo involuntariamente ou de forma adormecida, tá? Prática de... Não, eu não faço, eu não ensino práticas de Kundalini, tá? Na internet você vai achar, mas você só tem que seguir a sua intuição para encontrar um melhor. E toma cuidado, tá? Né? Para você não entrar num rito tântrico aí e começar a fazer sexo com obsessores, né? Hoje em dia é bom que a internet tá cheia de vídeo assim, né? O povo fala, nossa, essa energia tantra da Kundalini Aí tem um espírito também, sei lá, praticando o coito espiritual. Ai, ai. Ok? Então, para a gente finalizar, esse processo, essa prática de você observar esses pensamentos cognitivamente vai fazer você entender
essas influências que o corpo está sofrendo no ambiente. Após isso, a única forma de você sentir isso novamente vai ser através da Kundalini, que é a unificação com a fonte. É para isso que existe. A Kundalini é você se integrar com a fonte, você sentir como é estar com a fonte. Por isso que você... Sexo não é amor, dinheiro, nada nesse planeta é comparado a essa energia. Nada. Só de você lembrar, você entra em estado de choro. Entendeu? Nada. Então, é uma busca pessoal sua. Eu recomendo que você faça cursos sobre isso, para você desenvolver. Quem sabe você pode ser um orientador, um mestre Kundalini para outras pessoas que querem sentir isso que você sentiu. Entende? Olha que interessante. Às vezes esse é seu objetivo de vida, ou pode se tornar um objetivo particular seu de vida. E você pode ajudar, auxiliar pessoas. Neninha, a gente está falando sobre relacionamentos. É uma aula 4, aprimorando as últimas 50 horas de aulas, lives que a gente forneceu. Desde o karma até energias densas, obsessores, reencarnações, e agora a gente está aglutinando essas informações dentro do conceito chamado reencarnação. Certo? Pera aí, gente, só um momento. Bom, fica tudo no canal do YouTube, tá, gente? É só vocês clicar no link da bio, tá lá, canal do YouTube, certo? Bom, é isso. Então, quem chegou agora, infelizmente chegou no final. A gente já está 2 horas falando sobre isso, praticamente. Então você chegou só no finalzinho. Pode ser que no final do dia eu faça outra live para a gente trocar ideia. Entre nos grupos e a gente vai falando mais profundamente sobre relacionamentos, tá? Juntando, acho que deve ter 55 horas de material. Tá? Deixa eu só passar um recado para vocês aqui. Deixa eu colocar essa imagem aqui, que ficou bem legal esse desenho. Mas, nobre amigo, fale sobre absorção tóxica. Dependendo do nível de absorção, brigadeiro do ar. Na próxima aula eu vou fazer, então. Me lembra. Entra nos grupos, quando eu for fazer a live, você me lembra desse tema. Mas o banho de ervas, dependendo da intensidade dessa absorção, pode já te ajudar, tá? Eu tenho que fazer almoço ainda. Vocês não me deram? Quem vai fazer o Pix para comprar yakisoba? Fique de absorção para vocês. Observações, tá? Deixa eu falar aqui. A gente está fazendo um trabalho de coletivo. O que é um trabalho coletivo? A gente pega um trabalho que é individual e a gente faz para várias pessoas. A gente fez isso com a apometria. Então, a apometria coletiva, individual, ela era R$365. A gente fez individual, coletivo com várias pessoas por 35? Eu não sei se foi 35 ou R$50. Eu não lembro. Aí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o divórcio energético coletivo, certo? O divórcio energético coletivo, ele é um trabalho que vai cortar laços e conexões com pessoas que você não deseja. Por exemplo, uma família que é muito ciumenta, controladora, que está
atrapalhando ou tem inveja, olho gordo na sua vida, então a gente corta o vínculo. Sabe quando você teve relação com uma pessoa, você saiu de um relacionamento abusivo e ainda aquela pessoa te persegue, você ainda sonha com ela, você sente que ela tá te puxando, que ela tá te drenando? Então, esse processo a gente corta dentro de uma prática, tá? E a gente vai fazer isso coletivamente. Só que como que funciona? Esse mês, só nesse mês, a gente vai disponibilizar esse trabalho coletivo, porque o divórcio energético, eu acho que é 280, 320 reais o individual. E a gente está fazendo por 77 reais o coletivo. Só que tem um porém. A gente só vai fazer para 10 pessoas a cada semana por causa da nossa rotina. Tá? Então vai estar disponível para vocês. Vocês irão. A gente vai abrir vaga para 10 pessoas e vai fazer esse divórcio. Ah, tem mais de uma pessoa, então aproveita. Certo? Ah, eu quero fazer um divórcio para minha irmã que tem um olho gordo. Quero fazer um divórcio para um ex-namorado, uma ex-namorada. Eu quero fazer um divórcio. Enfim, você pode pensar aí em quem você pode fazer. E a gente corta esse laço e aquela pessoa ela sai da sua vida e você não tem mais ela na sua vida, tá? Ela não vai te atrapalhar. Tem muitas pessoas que estão tendo problemas financeiros, problemas em relacionamentos, sonos ruins, justamente por causa desse processo, tá? Natália, como assim limpar os resíduos da energia sexual do seu parceiro, da sua parceira, ou seu ex-parceiro, ex-parceira, nesse sentido? E nesse caso, a gente recomenda a vaporização uterina, tá? A vaporização. A vaporização é uma prática indígena dentro de um processo específico com as ervas, que realmente você vai limpar essas energias uterinas suas, astrais, energéticas, tá? Ontem mesmo teve uma seguidora nossa que fez um procedimento presencialmente aqui com a gente. E, obviamente, a experiência presencial é muito mais intensa do que a online, mas a gente faz online também, certo? Então, eu recomendo a vaporização uterina para você. Se caso você quiser fazer ou saber mais, você pode entrar em contato com o suporte. Então, enviamos a pessoa que será limpa do divórcio. Não é que ela será limpa, você vai cortar a conexão com aquela pessoa, tá? O homem é através da próstata, tá? Além de limpar as energias energéticas, você limpa também os órgãos também, o rim, o fígado ali, o canal da uretra, o reto, tá? O útero da mulher e a próstata do homem, tá? Eu, quando fiz isso aí, desbloqueei o Avatar. Ah, que legal! O controlar é bem legal. É bem interessante. Enfim, quem quiser fazer o divórcio energético coletivo, ou quem quiser conhecer mais os nossos trabalhos. Então, Natália, faz a vaporização uterina. Vai ser muito bom, dá para você fazer online. Se você estiver aqui em São Paulo, dependendo, dá para a gente marcar um dia de você fazer presencialmente. Mas faz a limpeza uterina, ela vai te ajudar. Faz um divórcio energético também, tá? A gente tem um tarô. Ah, Minas Gerais, caramba. Eu vou deixar o grupo aqui, ó, então faça online. Quem quiser participar do divórcio energético, valor de R$ 77, clica aqui e entra para o grupo que chama Magia do Relacionamento, tá? Aqui, ó, Magia do Relacionamento. Sim, você precisa fornecer o nome, que é o código, é a energia da pessoa. Tá? Tanto o seu quanto o nome da pessoa. Certo? É assim que funciona. Sonhos têm algum significado importante para a evolução? Tem, depende. Depende. Se você estiver sonhando que você está praticando o coito com alguém, você tem que ficar esperta. É um ataque sexual, você está buscando isso no astral. Isso faz parte da sua evolução, é importante saber. Agora, depende muito do enredo, depende muito da construção do sonho, etc.
Saori, eu não, o Saori me remete a um nome oriental, né? Anime, essas coisas. Tá? Enfim, é isso, galera. Não sei se chega a ser indiano, mas um nome parece ser oriental, né? Bom, é isso. A gente fez a quarta aula falando sobre os obsessores. Lembrando, você pode entrar para o nosso grupo do WhatsApp, certo? Você pode entrar para o grupo para fazer o coletivo de divórcio energético, correto? Enfim, tá disponível para vocês aí experienciar e ajudar na sua jornada como indivíduo, tá? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Beijo no coração. Tchau. Namastê.